Não desista no meio do caminho. Eu tenho uma palavra para você. Só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. A palavra se encontra lá em Gálatas 6:9. E esse é o título que o Senhor me deu. Não desista no meio do caminho. Parece que não, mas é muito fácil eu e você desistirmos no meio do caminho. A gente vai ver na palavra. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Se encontra lá em Gálatas 6:9. Eu vou repetir para você. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Esse versículo, ele é uma promessa, ele contém uma promessa. Porém, depende muito de mim e de você. Nós achamos que muitas das vezes o Senhor, ele faz uma promessa e a gente acha que só depende de Deus. Mas essa palavra, ela diz que no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Ou seja, vai depender, a colheita vai depender se eu e você não desistirmos. E tem algumas palavras dentro do próprio versículo que me chamaram a atenção. Cansaço, bem, tempo, colheita e desistência. São palavras fortes. A palavra cansaço, ela chega na nossa vida muito fácil. Chega muitas das vezes disfarçada de decepção. A gente começa a fazer algo e aqui a palavra nos orienta a não nos cansarmos de fazer o bem. Então vamos dar um exemplo que nós estamos ali felizes, fazendo bem. E aí o que acontece? Vem as decepções. E aí a gente se frustra. E aí a gente começa a analisar. Será que eu devo continuar fazendo bem? A gente se cansa. E quando o cansaço bate, a gente quer parar. O cansaço nada mais vem para nos paralisar. E é assim que muitas vezes acontece comigo e com você. A gente se frustra, a gente se cansa, a gente se decepciona e a gente quer parar. Mas é a palavra que diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Só que aí vem as vozes, né? Vozes de mentira, vozes de engano, dizendo para nós, você não é bobo. Estão querendo te fazer de bobo. Ah, mas já fizeram tanto com você, já te decepcionaram tanto, e aí você vai começando a pensar, não, eu não vou mais fazer o bem. Eu não vou mais me decepcionar. Eu não vou mais ser bobo. Mas é a palavra que diz para eu e você não nos cansarmos. E como que esse cansaço chega? Através muitas vezes do nosso olhar. Para onde você tem olhado? É fazer o bem sem olhar a quem? É fazer o bem em obediência. E se torna pesado, se torna como um fardo, muitas das vezes, quando nós nos decepcionamos. Por quê? Porque nós vamos olhar para quem nós estamos fazendo bem. Muitas das vezes, o bem é uma obediência. A gente vai fazer o bem porque o Senhor nos ordenou a fazer o bem. E não temos que olhar a quem, porque talvez esse quem vai nos decepcionar, vai nos frustrar. E aí a gente vai realmente querer paralisar. E o cansaço, ele traz um desgaste. O cansaço, ele chegou na vida de Elias. Elias era um homem que fez grandes coisas, né? Foi muito usado pelo Senhor. E o cansaço chegou na vida de Elias. E quando o cansaço chega, a gente pensa em desistir. E Elias, ele queria tirar a própria vida. Ele disse para o Senhor, Senhor, estou cansado, sabe? Eu quero desistir, eu quero parar. E talvez você se encontre nesse exato momento querendo parar. Parar de ajudar alguém que você foi decepcionado. E às vezes uma pessoa te decepcionou e você desistiu. Desistiu de ser você. Desistiu de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não desista.
Não é porque alguém não foi leal a você que você vai desistir do propósito que o Senhor tem na sua vida. Às vezes a gente se frustra, se cansa e quer paralisar do nosso chamado. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, ei, não é tempo de paralisar, é tempo de permanecer, é tempo de caminhar mais um pouco. Deus olha para Elias e vê que Elias estava cansado. E Deus manda ali um anjo trazer pão e água para Elias. Elias descansa e Elias retoma ali a sua caminhada. Então não pare, não desista no meio do caminho. O bem é uma semente. Você planta hoje e vai colher com o tempo. E o tempo, muitas das vezes, ele nos engana. O tempo de espera, muitas das vezes, nos engana. Ou nós nos enganamos. Porque a gente espera e com a espera há aprendizado. Só que a gente não entende como aprendizado. A gente não entende que a espera é o próprio Senhor nos moldando, nos capacitando. E a gente se frustra muitas das vezes na espera, porque a gente, ao invés de esperar em Deus, a gente espera em pessoas. E aí vai vir as frustrações, vai vir, sabe, as guerras, porque a gente vai olhar para quem a gente tanto ajudou e a gente vai ver que aquele alguém não vai nos recompensar, mas a recompensa vem do Senhor. A recompensa não vem do outro. Nossos olhos precisam estar abertos e fixos no Senhor, o tempo todo no Senhor, no direcionamento do Senhor, que é para que nós não venhamos a nos perder. E aqui, falando sobre colheita, a colheita ela é uma recompensa. Nós vamos fazer o bem, sem olhar a quem, e o Senhor vai nos recompensar. Mas o Senhor só vai nos recompensar se nós formos obedientes, se nós não desistirmos, se nós não pararmos. E o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você, você não vai parar. Você não pode parar. Você já está no meio do caminho, você já não está no início. Você sempre fez o bem, você permanecerá no bem, porque é o Senhor que te deu o direcionamento. Não vai ser as frustrações que vai te tirar da obediência. Não vai ser as decepções que vão te tirar do caminho, não. Confia no Senhor, espera no Senhor, faça conforme o Senhor está te orientando. Amém? E aí a gente vai aprender que nós não podemos desistir. E às vezes a gente desiste muito fácil. Muito fácil, é muito fácil a gente desistir, porque a gente olha para a aparência, a gente olha com nossos olhos carnais ao invés de olhar com espirituais, a gente dá ouvido a muitas vozes de engano, a gente olha para o cenário. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente não vai dar ouvido para a palavra, para o direcionamento que o Senhor nos deu, a gente se perde. É muito fácil se perder no meio do caminho e nós não podemos parar. A nossa caminhada é uma caminhada constante, precisa ser constante, dia após dia. Ainda que um dia você consiga andar um pouquinho mais rápido, outro dia você ande mais devagar, outro dia você dá uma corridinha para compensar, mas precisa ter constância. Nós precisamos ser constantes, é diariamente, é uma busca diária no Pai. E 3 coisas que precisamos ter para não desistir. Talvez você esteja aí pensando em desistir de algo. E o Senhor diz para você nessa manhã que você precisa dessas 3 coisas para não desistir. Esperança, persistência e fé. Persista. Tenha fé, tenha esperança, tenha constância. Não desista. Prossiga. Olhe para o alvo. Sabe, não é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre o outro, é sobre o propósito que o Senhor te chamou. Para que o Senhor te chamou? O Senhor te chamou para uma grande obra. O Senhor te chamou para uma grande colheita. Vai ter uma recompensa no final, mas se você não desistir. Então não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Senhor, tenha fé no Senhor, ainda que seja um grãozinho de mostarda. Nós estamos vivendo numa sociedade onde nós estamos perdendo a esperança no próximo.
Nós estamos perdendo a nossa fé, nossa esperança no próximo. E a palavra nos diz que o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Que eu e você não deixemos com que o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança se acabe. Porque é através do amor que a gente vai conseguir trilhar esse caminho aí que não é fácil. Esse caminho de perseverança, de resistência. Não desista, não desista, não desanime. Seja forte, corajoso, assim como a palavra diz, nós já somos mais do que vencedores. Então faça o bem sem olhar a quem. Faça aquilo que o Senhor está te direcionando para você fazer. Não desanime, não desista, prossiga, persevere, confia. É o Senhor que vai te dar a recompensa. A recompensa não vem do outro, a recompensa não vem do próximo, a recompensa não vem de pessoas, a recompensa vem do alto. Eu espero que você esteja entendendo e compreendendo o que o Senhor está falando com você nessa manhã. Não desanime, não olhe para o outro, olhe para o alvo, olhe para o céu. Amém? Seja abençoado com essa palavra, compartilhe com alguém se você sentiu o desejo aí no seu coração de compartilhar. Curte aqui, comenta, ativa o sininho para que o vídeo volte aí a aparecer para você e você possa compartilhar com outras pessoas. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!